Não, eu resolvi fazer um vídeo então sobre o poder do quase. Acho que esse vídeo é mais pra mim. Se eu resolver postar ele, é porque ele ficou muito bom. O desvio padrão da sociedade, da população brasileira, da população mundial, é o quase. E seja em alguma área da nossa vida, a gente fica perplexo quando a gente faz bastantes esforços e não chega no resultado desejado. Imagine se, por exemplo, ao se inscrever por uma maratona e participar da maratona, desistir com 42 quilômetros e esquecer os últimos 195 metros. Você não poderia ser um maratonista assim. Precisaria correr os 195 metros. Imagine você participar de um projeto, ter um trabalho para entregar e quase entregar. Quer dizer que você não entregou o projeto. Imagine você passar de ano, precisar de 6,5 no último teste da faculdade, no último bimestre, e tirar 6. Você quase passou, mas não passou. E a gente caracteriza assim, são exemplos extremos, mas para você entender que em alguma área da sua vida você ficou no quase. Isso é muito triste. Quer dizer que faltou a energia necessária para correr aqueles 195 metros, tirar o meio ponto ou executar o projeto. Para a gente tirar esse quase, a gente precisa resolver de uma vez por todas a prover a energia necessária para ter essa conclusão. Então, ao iniciar um projeto, já seja em si mesmo, com suas ações, com aquele potencial todo para terminar o projeto, custe o que custar. Aquele maratonista que executa a maratona, ele estabeleceu essa meta nele, ele foi um maratonista antes mesmo de executar a maratona. Então ele treinou, se dedicou e já colocou na cabeça que ele seria um maratonista. O Michael Phelps, usando um exemplo extremo, ele queria ser um nadador que fizesse história, mas as ações dele dia após dia já eram como esse nadador que fez história, esse nadador que teve um potencial incrível e executou, já na cabeça dele, nas ações dele. Preste atenção. Então, se você tem um objetivo, tenha o potencial e haja de acordo. O meu exemplo da minha vida são os títulos da Ironman. Imagine se eu tivesse no quilômetro 38, por exemplo, e na minha cabeça eu não fosse o vitorioso. O que aconteceu uma vez comigo em 2011. Eu quase consegui, quase fui o campeão. Fiquei em segundo. Mas a minha mentalidade mudou de alguma forma. E o quase não é a coisa que eu mais admiro. Então, eu precisei mudar na minha própria cabeça e me tornar aquele atleta campeão. Parece fácil falar, mas é difícil agir e pensar de acordo. A nossa consciência tem um poder incrível. Então, eu sendo o atleta campeão de Ironman, eu tive o dia certo, executei a tarefa e no dia em questão eu fui assolado por muitas dúvidas. Mas as dúvidas eram menor que a minha disposição, a minha crença e minhas ações que me levaram a chegar até lá. Então, quando me vi na mesma situação, quando fui quase, eu repeti essa ação em 2014, 3 anos depois, e eu já sabia que eu poderia ganhar. Eu já me sentia, eu já agia como, eu já pensava e era aquele atleta exemplo que executava a primeira posição de um Ironman e era o atleta campeão. Ali, eu aprendi que você deve passar por exemplo. Não é algo pessoal, é algo que deve ser inato, observado por seus próprios desejos e sonhos, mas esses sonhos têm que estar atrelados a alguma coisa emocional muito forte. Senão, pode ser que não tenha energia suficiente e fique no quase. Não é fácil falar a respeito disso, pois é muito forte quando a gente quer executar um projeto, dedica às vezes anos da própria vida e quando vai tentar fazer a coisa, acaba esbarrando em alguma dificuldade e por alguma outra objeção do destino ou situação, a coisa acaba não concluindo. Então, eu tô aqui pra gente reforçar que a gente precisa tirar o freio de mão. Imagine se você na maratona correndo 195 metros. Imagine você precisando de 7 na prova e estudou para tirar 10. Imagine você querendo ser o campeão e treinou arduamente, muito mais que seus adversários. E você treinou para chegar lá.
E na hora de executar, se a oportunidade surgir na tua mão, você não hesita, não precisa hesitar. Você tem sobra. Você tem sobra psicológica, emocional para concluir a tarefa. Eu quero falar que o quase, ele está na nossa sociedade e a gente precisa tirar ele da nossa mente. A gente precisa ter energia necessária para construir em si mesmo o potencial para realização, não para quase realização. Quase realização é o oposto de realização, é a mesma coisa que nada. Não fazer é reprovar de ano, não tirar o meio ponto é reprovar de ano. Vai ter que fazer tudo de novo. E eu vou te falar uma coisa que eu não falei ainda. E não tem problema fazer tudo de novo. Mas, quando você refizer a tarefa, coloque aquele meio ponto já em desde o primeiro bimestre, desde a primeira prova. Eu tenho certeza que você vai chegar lá e vai tirar a nota necessária. Eu tenho certeza que você vai chegar lá, executar o projeto e ainda com um sorriso no rosto. Eu tenho certeza que você vai terminar a maratona e vai estar orgulhoso de si. Eu tenho certeza que quando chegar o dia da tua aprovação, você já vai ter provado a si mesmo que é o verdadeiro campeão, o verdadeiro dono da sua própria vida, ou aquele que realiza sonhos e aquele que tem o potencial dentro de si. Revigora no seu coração essa força de vontade. Revigore que você é merecedor. Revigore que você é capaz. Revigore todo o teu potencial dentro de si. Nossa, tô até arrepiado. Porque eu quero dizer para vocês realmente que essa trava do medo, da objeção, do susto, da insegurança, ela não precisa estar dentro de você. Coloque antes de dormir no teu sonho. Coloque antes de dormir teu projeto. Acorde e já pense no projeto. Execute as ações com bastante atenção no presente. Tenha provas dia após dia que você é capaz. Isso somente reforçará que é a verdade que você é. Ok? Queria passar esse recado. Não sei se o vídeo ficou bom ou não ficou. Também não é a questão. A questão é que eu tive a vontade e eu não fiquei no quase fiz o vídeo. Eu fiz o vídeo. E eu queria passar esse recado que é muito importante. Espero que vocês gostem. Trabalhem em si, como eu sempre trabalho em mim. E se vocês quiserem um sonho, realizem. Eu confio em vocês.